A Riqueza das Nações, obra de Adam Smith, parte 10. Com base na experiência de mais de 400 anos, diz o Dr. Burney, parece chegado o momento de deixar de lado todas as tentativas de definir rigorosamente por lei aquilo que pela própria natureza parece impossível de delimitação estrita. Com efeito, se todas as pessoas que exercem o mesmo tipo de trabalho devessem receber salários iguais, não haveria emulação, não haveria margem para a iniciativa e a generosidade. A despeito disso, às vezes o parlamento, mediante leis específicas, tenta regulamentar os salários em ocupações específicas e em determinados lugares. Assim, o Decreto 8 de Jorge III proíbe, sob ameaça de incorrer em penalidades severas, todos os mestres alfaiates de Londres e até de 5 milhas ao seu redor, pagar e aos seus trabalhadores aceitar mais do que 2 shillings pense por dia, excetuado o caso de um luto oficial. Sempre que os legisladores tentam regulamentar as diferenças entre os mestres e seus trabalhadores, seus conselheiros são sempre os mestres. Por isso, quando a regulamentação favorece o trabalhador, é sempre justa e equitativa, ao passo que às vezes ocorre o contrário, quando a regulamentação favorece aos mestres. Assim, a lei que obriga os mestres em várias profissões a pagar seus trabalhadores em dinheiro e não em bens é perfeitamente justa e equitativa. Ela não impõe nada de duro aos mestres, mas simplesmente os obriga a pagar em dinheiro aquele valor que pretendiam pagar em bens e que, na realidade, nem sempre pagavam. Essa lei favorece os operários, mas o Decreto 8 de Jorge III favorece os mestres. Quando estes combinam entre si para reduzir os salários de seus empregados, é comum assumirem um compromisso particular de, sob pena de incorrerem em alguma penalidade, não pagar mais do que um determinado salário. Se os empregados fizessem entre si um acordo contrário do mesmo tipo, se não aceitarem determinado salário, sob pena de incorrerem em alguma penalidade, a lei os puniria com grande rigor. Ora, se a lei fosse imparcial, deveria tratar os mestres da mesma forma. No entanto, o Decreto 8 de Jorge III seleciona por lei aquela mesma regulamentação que os patrões às vezes tentam estabelecer em seus conluios. Parece totalmente fundada a queixa dos trabalhadores de que tal lei coloca os mais capazes e os mais aplicados em pé de igualdade com o trabalhador comum. Também nos tempos antigos era habitual tentar regulamentar os lucros dos comerciantes e de outros profissionais, determinando o preço dos mantimentos e de outros bens. Pelo que sei, o único remanescente desse antigo costume é a questão do preço do pão. Onde existe uma corporação com direitos exclusivos, talvez seja recomendável regulamentar o preço do alimento mais elementar. Mas onde isso não existe, a concorrência regulará tal preço de maneira muito mais eficaz do que qualquer tribunal. A questão de fixar o preço do pão, estabelecido pelo Decreto 31 de Jorge II, não pôde ser aplicado na Escócia devido a uma deficiência na lei, já que a sua execução depende do cargo de amanuense do mercado, já que lá não existe. Essa deficiência só foi remediada com o Decreto 3º de Jorge III. A falta de uma sessão de um tribunal para fixação do preço não gerou nenhum inconveniente sério e, por outro lado, a existência de tal órgão nos poucos lugares onde até agora funcionou não acarretou nenhuma vantagem significativa. Todavia, na maior parte das cidades, nenhuma vantagem significativa foi notada. Na maior parte da Escócia, por exemplo, existe uma corporação de padeiros que reclama privilégios exclusivos, embora esses não sejam observados com muito rigor.
Ao que parece, a proporção entre os diferentes níveis salariais e de lucro nos diferentes empregos de mão de obra e de capital não é muito afetada, como já observei, pela riqueza ou pobreza de uma sociedade ou pela sua condição de progresso, estacionária ou de declínio. Tais transformações no bem-estar público, embora afetem os níveis gerais dos salários e do lucro, em última análise os afetam de maneira igual em todos os empregos ou ocupações. Por conseguinte, a proporção entre eles permanece necessariamente a mesma, não podendo ser alterada por tais transformações, ao menos por um período significativo. A renda da terra, considerada como o preço pago pelo uso da terra, é naturalmente a maior que o arrendatário pode permitir-se pagar nas circunstâncias efetivas da terra. Ao ajustar as cláusulas do arrendamento, o dono da terra faz o possível para deixar ao arrendatário uma parcela da produção não superior ao que é suficiente para pagar ao arrendatário o capital do qual ele fornece as sementes, paga a mão de obra, compra e mantém o gado e outros instrumentos e dispositivos agrícolas, juntamente com o lucro normal do capital empregado segundo a taxa vigente na região. Evidentemente, isso é o mínimo com o qual o arrendatário pode contentar-se se não quiser sair perdendo no negócio. E raramente o proprietário da terra está disposto a dar-lhe mais do que isso. Toda e qualquer parcela da produção, ou o que é a mesma coisa, toda parcela do preço da produção que ultrapasse a porcentagem destinada ao arrendatário, o dono da terra naturalmente procura reservá-la para si, como sendo a renda que lhe é devida pelo uso da terra. Essa renda pleiteada pelo proprietário naturalmente é a máxima que o arrendatário puder pagar-lhe nas circunstâncias concretas da terra. Por vezes, de fato, a liberdade do proprietário, mais frequentemente a ignorância dele, o leva a contentar-se com uma parcela algo inferior a isso. Por outro lado, às vezes, embora mais raramente, a ignorância do arrendatário o faz submeter-se a pagar algo mais do que a citada porcentagem ou a contentar-se com algo menos do que o lucro do capital a investir ou a contentar-se com algo menos do que o lucro do capital a investir, lucro esse calculado pelo índice vigente na redondeza. Entretanto, essa parcela ainda pode ser considerada como a renda natural que deriva do uso da terra, ou seja, a renda pela qual naturalmente se entende que deva ser geralmente locada a propriedade. Pode-ser-ia pensar que a renda proveniente da locação da terra frequentemente não seja outra coisa senão um razoável lucro ou juros pelo capital empatado pelo dono da terra para melhorá-la. Sem dúvida, isso pode ocorrer em determinados casos, mas só em parte. O proprietário exige uma renda menos pela terra em que não implantou nenhuma melhoria e os supostos juros ou lucros sobre as despesas das melhorias constituem geralmente um acréscimo a essa renda original. Além disso, as melhorias introduzidas na terra nem sempre são feitas com o capital do proprietário, mas às vezes com o do arrendatário. No entanto, quando se renova a locação, geralmente o locador exige o mesmo aumento da renda que pleitearia no caso de todas as melhorias terem sido feitas com seu próprio capital. Por vezes, o proprietário exige renda por uma terra que simplesmente não está em condições de receber melhorias. A alga marinha é uma espécie de planta que, ao ser queimada, produz um sal alcalino, útil para fazer vidro, sabão e para várias outras finalidades. Cresce em várias regiões da Grã-Bretanha, particularmente na Escócia.
somente sobre rochas banhadas pela maré alta. Rochas essas que são cobertas pelo mar 2 vezes ao dia e cujo produto, portanto, nunca foi aumentado pelo trabalho humano. No entanto, o proprietário de faixas de terra limitadas por praias de algas marinhas exige, no caso, a mesma renda que pleiteia por seus campos cearíferos. Nas proximidades das ilhas de Shetland, quase sempre o mar tem peixes em grande abundância, que constituem grande parte da subsistência dos que ali moram. Todavia, a fim de oferir proveito desse produto da água, esses moradores precisam ter uma moradia na terra vizinha. A renda do proprietário da terra é proporcional não àquilo que seu dono pode oferir dela, mas àquilo que o arrendatário consegue oferir tanto da terra como da água. Essa renda é, em parte, paga com peixe do mar. Efetivamente, é nessa região que se encontra um dos poucos exemplos em que a renda da terra representa um componente do preço dessa mercadoria, o peixe. Consequentemente, a renda da terra, considerada como o preço pago pelo uso da terra, é naturalmente um preço de monopólio. De forma alguma, é ela proporcional àquilo que o proprietário pode ter investido na melhoria da terra, ou aquilo que ele pode extrair dela, mas ela é proporcional ao que o arrendatário pode pagar. Geralmente, só podem ser comercializados aqueles produtos da terra cujo preço normal é suficiente para repor o capital que deve ser empregado para colocar os produtos no mercado, juntamente com os lucros normais desse capital. Se o preço normal da mercadoria for superior a isso, a parcela excedente irá naturalmente para a renda da terra. Se o preço normal não for superior a isso, embora a mercadoria possa ser colocada no mercado, não poderá proporcionar nenhuma renda ao proprietário da terra. Quanto ao preço da mercadoria, maior ou menor, isso depende da demanda. Há certos produtos da terra para os quais a demanda deve sempre ser tal que permita um preço superior ao que é suficiente para colocá-los no mercado, e outros há para os quais a demanda pode ou não ser tal que permita esse preço mais alto. Os primeiros sempre devem proporcionar uma renda ao proprietário da terra. Os segundos, às vezes, podem proporcionar tal renda e às vezes não, conforme as circunstâncias. Cumpre observar, portanto, que a renda entra na composição do preço das mercadorias de uma forma diferente dos salários e do lucro. Salários e lucros altos ou baixos são a causa do preço alto ou baixo das mercadorias, ao passo que a renda da locação da terra, alta ou baixa, constitui o efeito dos preços altos ou baixos das mercadorias. Se o preço de uma mercadoria é alto ou baixo, é porque se precisa pagar salários e lucros altos ou baixos para comercializá-la. Ao contrário, é porque o preço da mercadoria é alto ou baixo, muito mais, pouco ou não mais do que suficiente para pagar esses salários e esse lucro, que a mercadoria proporciona uma renda alta, uma renda baixa ou nenhuma renda. O presente capítulo se divide em 3 partes, nas quais se estudará, respectivamente, primeiro, aqueles produtos da terra que sempre proporcionam alguma renda. Segundo, aqueles produtos da terra que às vezes podem proporcionar renda e às vezes não. Terceiro, as variações que nos diferentes períodos de aprimoramento ou desenvolvimento da terra ocorre naturalmente no tocante ao valor relativo dos 2 tipos de produtos naturais da terra, comparados tanto entre si como com as mercadorias manufaturadas. Os produtos da terra que sempre proporcionam renda. Uma vez que os homens
como todos os outros animais, se multiplicam naturalmente em proporção aos meios de sua subsistência, pode-se dizer que, basicamente, sempre há demanda de alimentos. Os, os, me, Os alimentos sempre podem comprar ou comandar um volume maior ou menor de trabalho, e sempre é possível encontrar alguém disposto a fazer algo para consegui-los. Efetivamente, o volume de trabalho que os alimentos podem comprar nem sempre é igual àquele que poderiam sustentar, se geridos da maneira mais econômica. Devido aos altos salários, que por vezes são pagos pela mão de obra, todavia, os alimentos sempre podem comprar ou comandar um volume tal de trabalho que possam sustentar, de acordo com a taxa pela qual esse tipo de trabalho é sustentado na região. A terra, em quase todas as situações, produz uma quantidade maior de alimentos do que o suficiente para manter toda a mão de obra necessária para colocá-los no mercado, por mais liberal que seja a remuneração paga a mão de obra. Também o excedente é sempre mais do que suficiente para repor o capital que deu emprego a essa mão de obra, juntamente com o lucro desse capital. Por isso, sempre permanece algo para uma renda destinada ao proprietário da terra. As charnecas mais desertas da Noruega e da Escócia produzem algum tipo de pastagem para o gado, cujo leite e cuja procriação são sempre mais do que suficiente, não somente para manter toda a mão de obra necessária para isso e para pagar o lucro do arrendatário ou do dono do rebanho, mas também para proporcionar alguma renda ao dono da terra. A renda aumenta proporcionalmente à boa qualidade das pastagens. A mesma extensão de terra não somente mantém um número maior de cabeças de gado, senão que, pelo fato de esse gado ser mantido dentro de uma área menor, requer menos mão de obra para cuidar dele, para fazer a coleta do produto. O proprietário da terra ganha de duas maneiras: pelo aumento da produção e pela diminuição da mão de obra mantida com esta produção. A renda da terra varia não somente conforme a fertilidade, qualquer que seja seu produto, mas também de acordo com a sua localização, qualquer que seja a fertilidade. A propriedade localizada perto de uma cidade produz uma perda superior à que é proporcionada por uma terra na mesma fertilidade localizada no interior do país. Embora o cultivo de uma não requeriria maior mão de obra ou trabalho do que o cultivo da outra, necessariamente o custo será maior no caso de ter que colocar no mercado gêneros alimentícios trazidos de uma região longínqua. Uma quantidade maior de trabalho, portanto, pode ser mantida fora dela, e o excedente do qual se tira o lucro do agricultor e a renda do proprietário devem ser diminuídos. Mas, nos locais distantes do país, a taxa de lucro, como já se demonstrou, geralmente é maior do que nas proximidades de uma cidade grande. Por conseguinte, será menor também a porcentagem desse excedente diminuído que pertencerá ao dono da terra. As boas estradas, os canais e os rios navegáveis, por diminuírem as despesas de transporte, fazem com que as regiões mais longínquas do país possam aproximar-se mais do nível vigente nas proximidades de uma cidade. Sob esse aspecto, essas facilidades de transporte representam as maiores melhorias. Estimulam e encorajam o cultivo das regiões interioranas, que necessariamente representarão sempre a maior parte do país. Trazem vantagem à cidade por quebrarem o monopólio do campo em suas proximidades. Acarretam vantagem até mesmo para aquela parte do campo. Embora introduzam algumas mercadorias concorrentes no mercado tradicional, abrem muitos mercados novos para sua produção. Além disso, o monopólio representa um grande inimigo para a boa administração,
a qual só pode ser implantada em toda parte em consequência daquela concorrência livre e geral que obriga todos a recorrerem a ela em sua própria defesa. Não faz mais de 50 anos que alguns condados perto de Londres pleitearam ao parlamento que não permitisse prolongar as grandes estradas com pedágio até os condados mais longínquos do país. Alegavam que, devido ao baixo preço da mão de obra vigente nessas regiões mais afastadas, esses condados teriam a possibilidade de vender sua forragem e seus cereais no mercado de Londres a preço mais baixo do que em seus próprios, reduzindo com isso suas rendas e arruinando sua agricultura. No entanto, suas rendas aumentaram e sua agricultura se aprimorou desde essa época. Um campo de cereais de razoável fertilidade produz uma quantidade muito maior de alimento humano do que a melhor pastagem de igual extensão. Embora seu cultivo exija muito mais trabalho, é também muito maior o excedente que resta após respostas às sementes e mantida toda a mão de obra. Por isso, se nunca se julgasse que uma libra-peso de carne de açougue valesse mais do que uma libra de pão, esse excedente maior seria em toda parte de valor maior e constituiria um fundo maior tanto para o lucro do arrendatário quanto para a renda do proprietário. Parece ter ocorrido isso em toda parte, nos rudes primórdios da agricultura. Efetivamente, os valores relativos desses dois alimentos, o pão e a carne de açougue, diferem muito nos diversos períodos da agricultura. Nos rudes primórdios da agricultura, as regiões agrestes, destituídas de qualquer melhoria, que nesse estágio ocupa a maior parte do país, estão totalmente abandonadas ao gado. Há mais carne de açougue do que pão, e por isso é em torno do pão que encontramos a maior concorrência, o que faz subir o seu preço. Segundo o LOA, em Buenos Aires, há 40 ou 50 anos, o preço normal de um boi escolhido num rebanho de 200 ou 300 cabeças era de R$ 4,00, ou seja, 21 pence esterlino. O LOA não diz nada sobre o preço do pão, provavelmente porque não havia notado nada de especial quanto a isso. Diz ele que um boi em Buenos Aires custava pouco mais do que o trabalho de pegá-lo no pasto. Ao contrário, em toda parte, o cultivo do trigo requer muito trabalho. Em nenhum país localizado na região do Rio da Prata, naquela época, o caminho direto da Europa para as minas de prata de Potosí. O preço da mão de obra em dinheiro não podia ser muito baixo. É diferente quando o cultivo de cereais cobre a maior parte do país. Nesse caso, há mais pão do que carne de açougue. A concorrência concentra-se na carne, sendo que então o preço dela ultrapassa o do pão. Além disso, à medida que o cultivo se amplia, as regiões agrestes sem melhorias tornam-se insuficientes para suprir a demanda de carne de açougue. Grande parte das terras cultivadas precisa ser utilizada para criar e engordar gado, cujo preço, portanto, deve ser suficiente para pagar não somente a mão de obra exigida, mas também a renda que teria o dono da terra e o lucro que teria o locatário utilizando a terra para cultivo. O gado criado nas charnecas menos cultivadas, ao ser colocado no mercado, é vendido ao mesmo preço que o gado criado nas terras mais cuidadas, se seu peso e a qualidade forem os mesmos. Os proprietários dessas charnecas tiram proveito disso e oferem a renda de sua terra em proporção com o preço de seu gado. Não faz mais que um século que nas regiões montanhosas da Escócia a carne de açougue era tão barata ou até mais barata que o próprio pão feito de farinha de aveia. A União abriu o mercado da Inglaterra ao gado
das montanhas escocesas. Seu preço comum hoje é aproximadamente 3 vezes superior ao do início do século, sendo que as rendas de muitas propriedades das montanhas triplicam ou quadruplicam no mesmo espaço de tempo. Atualmente, quase em toda a Grã-Bretanha, 1 libra-peso da melhor carne de açougue